Quando a gente percebe aí que as tropas inglesas voltaram para casa, a Alemanha vai tentar outro método para fazer com que a Inglaterra se renda. É possível para a Alemanha invadir a Inglaterra e dominar a Inglaterra como um todo? Não, porque os ingleses cuidaram ao longo dos primeiros 6 meses de conflito de estabelecer em todo o seu litoral grandes diques e grandes, como é que eu posso dizer, fortificações, trincheiras que impedissem a entrada de panzers alemães, de tanques e de soldados alemães em território inglês. A Inglaterra estava muito fortificada, então era bastante difícil derrotá-la por uma invasão marítima. O que a Alemanha podia fazer então, e o que tentou, foi vencer a Inglaterra através da sua força aérea, bombardeando cotidianamente o território inglês para tentar fazer com que os ingleses se rendessem rapidamente à Alemanha. O plano é derrotar a França e Inglaterra para depois dar combate rapidamente no leste à União Soviética sem ter que dividir as tropas alemãs em duas frentes. Para voltar-se então para a União Soviética, os nazistas precisam vencer a Inglaterra. E aí eles vão tentar, através de batalhas aéreas, a conhecida Batalha pela Inglaterra, ou Batalha da Inglaterra, é um desses conflitos no qual a Força Aérea Britânica, a RAF, né, a Força Aérea Britânica, trocou aí tapa com a Luftwaffe alemã. E meio que a gente vai ver que vai dar um empate. A galera vai derrubar aí avião de tudo quanto é lado, vão trocar tapa na honestidade, mas ninguém vai vencer propriamente essa batalha, ela fica estancada. A gente vai perceber então que depois desse evento da Batalha da Inglaterra, a Alemanha nota que só vai conseguir vencer os ingleses se ela tiver condições de ter por trás um grande montante de combustível e de força energética de matriz fóssil para sustentar as suas máquinas de guerra, principalmente os seus aviões, durante esse conflito. Então, meio que se abre mão do plano inicial de manter a guerra numa fronte só, se deixam soldados alemães, algumas tropas protegendo o norte da Europa, mas o grosso das tropas nazistas vão ser realocadas numa invasão à União Soviética, uma invasão especial que tem destino de conquistar a União Soviética como um todo. A gente vai ver que ela vai avançar por várias frentes para conquistar a União Soviética como um todo, mas o foco principal é a capital da União Soviética, Moscou. A gente vai ter a dimensão ali que Moscou sendo ocupada na mentalidade, no pensamento dos nazistas, a União Soviética iria ruir como um todo. Não existiria mais coordenação entre as partes, já que a capital caiu, e todo o restante do território seria de um domínio mais fácil por parte dos nazistas. Esse é o plano original, a gente vai ver o que é que vai acontecer mais adiante. Para chegar até a União Soviética, os nazistas vão ter que, antes de tudo, conseguir resguardar o que a gente chama ali de retaguarda. Para evitar qualquer possível contraofensiva aliada partindo de dentro da Europa continental, a Alemanha cuida de conquistar basicamente todo o leste europeu, contando aí com tropas colaboracionistas de Bulgária, de Hungria. Dentro da própria Iugoslávia a gente vai ver várias forças croatas, nacionalistas croatas, querendo se separar e com interesse ali de apoiar a Alemanha. Então o movimento vai ser conjunto aí para manter a retaguarda bem resguardada por parte de tropas ou nazistas ou leais aos nazistas. A Grécia também vai ser invadida, então essa região aqui vai estar sob ataque nos Balcãs dos nazistas. Conquistada a Iugoslávia,
os ingleses são expulsos para a Creta, os ingleses que tinham tropas na Grécia, e a gente vai ver agora, a Creta também vai ser conquistada, Creta também vai ser conquistada, e depois de Creta ser conquistada, finalmente, conquistada pelos nazistas, Creta, e finalmente a gente vai ver aí uma movimentação em várias frentes das tropas nazistas em direção ao interior da União Soviética. A gente já está aqui no ano de 1841 e o conflito se estendeu aqui de um modo que a gente pode ver que os países da Europa continental que entraram na guerra estavam sendo completamente dominados pela Alemanha nazista, estava bastante avançada no conflito, tá vencendo tudo e todos. Os soviéticos vão resistir, professor, a essa invasão nazista? Vão, mas fazendo táticas que a gente chama aí de táticas de terra arrasada. A ideia era não dar combate direto a os nazistas, simplesmente se tocava fogo nas cidades, nas plantações das colheitas e se partia com as tropas em direção ao interior, buscando uma resistência mais próxima a Moscou. O Exército Vermelho ali, esse nome dessa... lembrando aqui, o nome dessa ofensiva à União Soviética é Operação Barbarossa. Tá? Eu acho que eu não falei anteriormente, é interessante a gente colocar esse movimento, é a Operação Barbarossa. A ofensiva toma aí todo o início da União Soviética. Os soviéticos abrem mão desse território para se resguardar mais perto da capital, mas a ofensiva não continua em direção a Moscou. Em 41, os nazistas param antes de Moscou porque não conseguem avançar suas tropas diante das chuvas de outono e do frio do inverno soviético, do inverno russo. Nesse contexto da guerra, a gente vai ter aí, lá no Extremo Oriente, o ataque japonês a Pearl Harbor, uma base norte-americana. Os Estados Unidos vão entrar no conflito, então declarando guerra ao Japão e, por questões de aliança, declaram guerra também à Alemanha e à Itália. E os Estados Unidos se integram às forças inglesas para dar combate e tentar libertar a Europa. Mas a ideia da Inglaterra é enfraquecer aos poucos a Alemanha. Então isso não pode ser feito com um ataque frontal, onde eles têm maior resistência, onde eles estão melhor guarnecidos, que é o norte da Europa. A ideia aqui é realmente o norte da Europa. A ideia aqui dos ingleses é realmente conquistar o norte da África e a partir do norte da África ter um ponto para um ataque duplo, partindo da Inglaterra e ao mesmo tempo invadindo aqui a Itália pelo sul para cercar os alemães, tendo que fazê-los dividir-se em duas frentes de batalha em norte e sul. Esse movimento vai ter já o apoio aí de algumas tropas norte-americanas. Enquanto isso, os soviéticos estão resistindo. A gente vai ver que há um movimento a partir de então dos nazistas em direção ao sul da União Soviética. Eles desistem de conquistar Moscou e eles partem para conquistar, no momento em que os Estados Unidos entram na guerra, eles veem que vão precisar mais rapidamente de petróleo, os poços de petróleo da União Soviética que ficam aqui no sul, no Cáucaso, ali passando a cidade de Stalingrado. Só que os soviéticos não vão abrir mão de Stalingrado, vão resistir fortemente e ali vai ter a batalha mais sangrenta da história da humanidade, a Batalha de Stalingrado, que é vencida pelos soviéticos. A gente vê já tropas americanas ajudando os ingleses a libertar ali o norte da África. Nesse momento em que os franceses, o governo colaboracionista francês da República de Vichy não consegue controlar o norte da África, evitando a invasão
americana e inglesa, os nazistas simplesmente dispensam o governo e passam a dominar toda a França de uma vez, e vamos cuidar agora da defesa do sul da França também, evitando que a França seja invadida e dê uma margem aí para a Alemanha ser atacada dos dois lados. Só que o movimento das tropas aliadas, e aí a gente já está falando de aliados da União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos, não vai ser de ataque ao sul da França, região que era defendida pelo exército nazista, mas sim de ataque ao sul da Itália, onde eles sabiam que existiam tropas mais mal treinadas, que os italianos são mais despreparados para a guerra, um povo pouco dado aí a combates e grandes forças de treinamento. Então vai ser uma presa mais fácil para as forças aliadas, o sul da Itália a ser conquistado. Tem um movimento aí de contra-ofensiva nazista tentando recuperar o norte da África. Essas tropas vão ser cercadas e derrotadas pelo exército anglo-americano, vejam só, aqui já há tropas francesas também. Essas tropas francesas são de onde, professor? A França não tinha aí colaborado com os nazistas, mas essas tropas são as tropas coloniais francesas, dirigidas por outro general que se manteve leal ao governo da França exilada, o governo da França que não se rendeu aos nazistas. Esse menino é o Charles de Gaulle, e as tropas que ele comanda são conhecidas na França como les indígenes, os indígenas, os colonos, o povo que vivia nas colônias francesas, que vai lutar pela França durante essa Segunda Guerra. A curiosidade aí é que indianos também vão lutar pela Inglaterra e canadenses também vão lutar com a bandeira da Inglaterra durante esse conflito. Só curiosidade. Os nazistas vão ser cercados, vão ser neutralizados, e a partir de então a gente vai ver um movimento em direção à Itália, invadindo primeiro a Sicília com forças de paraquedistas. Depois de conquistadas a Sicília, o sul da Itália vai progressivamente sendo neutralizado. A Itália quase cai, mas aí vai haver uma resistência montada mais com tropas nazistas do que tropas italianas, a chamada República de Salò, governada ainda pelo Mussolini, a dirigente da Itália, né, o fascista, mas que vai durar pouco tempo. Rapidamente a gente vai ver que os aliados vão empurrar os nazistas e fascistas para o norte. Aqui, a partir de 42, a gente já vê que a União Soviética vai vencer a Batalha de Stalingrado, uma batalha longa, dura quase 6 meses, e durante o inverno é uma batalha terrível. Já falei sobre isso na última aula. E a partir de então eles vão passar quase como um rolo compressor, empurrando os exércitos alemães de volta para a Alemanha. Por quê? Porque as forças principais, lideradas pelo Friedrich Pauls, vão ser derrotadas em Stalingrado, vão ser eliminadas. E aí é meio que como você ter driblado o goleiro e ter o gol livre, é só empurrar a bola para dentro. E é mais ou menos o que a União Soviética vai fazer, vai colocar a Alemanha de volta no seu território, e na medida em que a União Soviética passa por esses territórios do leste europeu, ela vai libertando esses povos do jugo nazista e vai, tirando aqui a exceção da Grécia, tá? Pintei demais, vai colocando como modo de governo nessas regiões o comunismo, o socialismo. Já que eles são os libertadores, eles também têm esse poder aí de escolher os destinos desses países do leste europeu. Olha aí a linda União Soviética empurrando os nazistas de volta. A partir desse momento, a gente tem a possibilidade, por parte das tropas aliadas, de começar bombardeios efetivos ao território alemão, minando a moral pública, a moral civil da Alemanha. Porque a Alemanha até esse momento não tinha levado uma bomba dentro do seu território. Era só vitória atrás de vitória. O povo alemão resistia muito, com muita veemência, lutava bastante e tinha-se esse ideal de que eram invencíveis. No momento em que as cidades começam a ser destruídas por bombardeios, a gente vai ver que a moral vai sendo enfraquecida, e aí
os elos mais frágeis dessa sociedade começam rapidamente a se romper. Então vão bombardear aí as cidades da Alemanha e também as regiões colaboracionistas com o exército nazista, principalmente ali partindo do sul da Itália. O movimento de bombardeio é grande, a gente vai ver que em algum contexto a Luftwaffe vai ter possibilidade de reagir, mas os caças norte-americanos são muito mais bem preparados, são muito mais avançados e em maior número. Acho que isso que importa, na verdade, porque a tecnologia de guerra alemã é fantástica. Apesar dos caças norte-americanos serem aparentemente mais bem preparados, a Alemanha é muito boa em preparar novas formas de atuar no conflito. Só que a quantidade acaba vencendo. Não tem nem como você comparar a população dos aliados com a população dos nazistas e fascistas. Não há possibilidade de vitória, tá? Não há. É impossível por conta do quantitativo populacional. A Alemanha só tinha uma saída para ganhar esse conflito, era vencer ele rapidamente, estabelecer um governo fantoche nos territórios dominados e começar a reprimir utilizando as próprias forças armadas desses governos fantoches. No momento em que ela não consegue rapidamente derrubar a União Soviética e estabelecer o seu domínio sobre os soviéticos, a reação vai ser grande, a entrada dos Estados Unidos na guerra também vai complicar tudo, e aí a gente só vai ver ladeira abaixo da Alemanha a partir de então. Aí a Luftwaffe sendo destruída e a União Soviética passando como um rolo compressor em direção à Alemanha. A gente vai ver a partir de então o avanço das tropas norte-americanas no sul da Itália, e aqui tem, talvez, principalmente quando essas tropas vão seguir do sul da Itália para conquistar aqui a região mais ao norte da Itália, tem um filme bem bacana que fala sobre a Segunda Guerra e que dá um panorama cultural sobre essa libertação da Itália por parte das tropas norte-americanas, inclusive libertação de campos de concentração de judeus aqui na região mais ao norte, já próximo à Áustria, ou dentro da Áustria propriamente dito, que é A Vida é Bela. A Vida é Bela é um belo filme italiano, um lindo filme, ganhou o Oscar e tudo, o Benigni está muito bem no filme, e que conta aí a história de judeus italianos levados a campos de concentração nazistas na Áustria, no qual eles são bastante oprimidos e sofrem grandes humilhações. Assim, não vou contar, não vou dar spoiler, embora o filme seja bastante velho, mas provavelmente vocês são jovenzinhos, não assistiram. Vale a pena vocês verem o filme. É um filme realmente muito, muito, muito bonito e dá um panorama da perseguição à população judaica muito forte. Por outro lado, tem outro filme para indicar aqui, para a gente ter dimensão sobre outro movimento dos aliados aqui no norte da Europa. A primeira vez que os aliados tentam aí um ataque ao norte da França para libertar a França dos nazistas. Esse evento é conhecido na história como Dia D, certo? É um dia muito comemorado, principalmente pelos norte-americanos e pelos ingleses, a ideia de que eles começaram a derrotar os fascistas. Tudo balela. Fascistas e nazistas são derrotados a partir de Stalingrado. Negócio de Dia D, isso é só propaganda, baboseira anglo-americana, mas é uma vitória importante durante o conflito, inegavelmente. Eles vão conseguir abrir pela primeira vez 3 frentes de guerra, obrigando aí a Alemanha a lutar no norte da Europa, no norte da França, no leste da Europa e no sul da Europa ao mesmo tempo. A Alemanha está cercada. É muito difícil, praticamente impossível vencer essa guerra. Além de tudo, a Alemanha perdeu suas melhores tropas em Stalingrado. Está resistindo com o que tem, mas é bem difícil, é bem complicado para os alemães a partir de então. Sim, nem falei do filme, né? Ia falar do filme e esqueci. O filme aqui que fala sobre o Dia D,
tem imagens muito boas. O começo do filme é o dia D, e depois as tropas americanas estão ali perambulando pelo interior da França. É o resgate do soldado Ryan. A primeira cena é com o Tom Hanks como um soldado invadindo ali a região do norte da França. Filme também bastante legal, muito exagero pró Estados Unidos, muito heroísmo norte-americano, mas bem, o filme em si é um filme bacana. Então temos aqui o dia D, e progressivamente, depois de tomar essa região aí na Normandia, desembarque na Normandia, a gente vai ver as tropas aliadas avançando em direção ao interior da França com o intuito de libertar a França, e também subindo aqui a Itália para libertar a Itália. Detalhe, nesse contexto a Itália se rende, o Mussolini é capturado, fugindo, e é morto por partisanos italianos, e eu acho que isso é o mais bonito. A cena do Mussolini sendo pendurado de cabeça para baixo e exibido em Milão depois de morto. Digo que é bonito, não é ele morto, tá? Mas sim o povo italiano lutando pela sua liberdade, matando um tirano, um fascista que escrotizou a Itália. Então, morte aos fascistas. Fogo nos racistas também. Aí a gente tá vendo a situação dos Estados Unidos. Nada mais justo que um combate efetivo às injustiças, à segregação racial, aos preconceitos. E não se vence fascismos, não se vence nazismos com flores. Se vence com luta. A Itália mostrou isso. Os Estados Unidos agora estão mostrando também. Play. Então aí temos a movimentação no norte, a libertação aí da França progressivamente, e o nazismo indo ladeira abaixo, tendo que recuar em direção à Alemanha. Do norte da Itália, a galera começa a atacar o sul da França, e os soviéticos mais uma vez passando como um trator em direção a Alemanha. Soviéticos cercando pelo leste, norte-americanos, franceses do De Gaulle, franceses coloniais e ingleses cercando pelo leste. Falei trocado, né? Norte-americanos cercando por oeste com as tropas coloniais francesas e com os ingleses, e pelo leste a União Soviética chegando mais perto. Esse momento, já se tem clareza que a Alemanha está derrotada, não tem mais o que fazer não. Agora só há uma disputa entre os dois principais atores do conflito da parte dos aliados, a União Soviética e os Estados Unidos, para ver quem tomaria primeiro Berlim e quem teria a maior captura de cérebros. Pensem o seguinte, essa galera já está se armando para um potencial conflito maior entre capitalismo e socialismo. Os soviéticos pretendem capturar os grandes pensadores e cientistas nazistas para levar as técnicas deles para a União Soviética. E os norte-americanos, da mesma forma, querem levar cientistas nazistas para os Estados Unidos, tá? Isso aí é uma disputa entre esses dois, e bem interessantemente a gente vai ter aí uma grande repercussão, um perdão muito grande a esses cientistas, por mais que fossem escrotamente nazistas. Pelo fato de contribuírem com esses países, simplesmente se esquecem dos crimes que eles cometeram, e eles vão ser a base, os alemães vão ser a base do desenvolvimento militar, do desenvolvimento bélico e tecnológico durante a Guerra Fria, que é o conflito que sucede à Segunda Guerra Mundial. E a corrida por Berlim efetivamente é uma corrida por domínio territorial, por estabelecimento de força. Quem conquistasse a capital da Alemanha seria dado como aí um dos grandes ou o maior dos vitoriosos da guerra, e em minha opinião a União Soviética por isso é a maior vitoriosa desse conflito, apesar de ter sangrado muito. Foi o país que mais perdeu soldados no conflito. Foi o país que teve maior parte de seu território destruído,
além da Alemanha, tá? Depois da Alemanha, a União Soviética. Então, por ter sangrado tanto, olha, a Segunda Guerra Mundial para a União Soviética é conhecida como a Grande Guerra Patriótica, é a guerra de defesa da nossa pátria, sabe? Isso é muito forte. Os soviéticos sangraram demais, conquistaram Berlim e por isso, em minha opinião, são os grandes vencedores do conflito. E aí a ladeira abaixo, a gente vai assistir a Alemanha sendo progressivamente derrotada a leste e a oeste. Primeiro aí a gente está vendo a libertação da Holanda, da Bélgica, os soviéticos libertando o leste europeu. Aí há alguma resistência alemã ainda, mas não é dos melhores soldados, são exércitos praticamente de jovens recrutas, crianças, conseguem ainda vencer e fazer os aliados recuarem em uma batalha ou outra, mas o grosso mesmo do conflito agora é um massacre. E os soviéticos vêm tocando terror pelo leste europeu, os norte-americanos pela frente ocidental, todos correndo para ver quem conquistaria Berlim primeiro. Mas Berlim cai efetivamente para os soviéticos. Sobre esse momento final da Alemanha nazista, outro filme que vale a pena assistir é A Queda, as últimas horas de Hitler, as últimas horas do governo de Hitler, não lembro agora exatamente o subtítulo não. Filme fantástico, filme muito bom, muito bom. O retrato que é feito da situação final é espetacular. O ator que faz o Adolf Hitler, esse camarada até hoje deve estar com problemas psicológicos de ter interpretado tal personagem, porque ele é muito perfeito, é espetáculo, um filme muito bom e bastante interessante para a gente ter essa dimensão do final do conflito, de como a Alemanha estava encarando, como as lideranças alemãs, o Himmler, o Goebbels e o próprio Hitler, o Göring, todos eles, como eles perceberam aí esse movimento final, esse momento final da Alemanha nazista. E aí a gente vai ver a rendição final e a partição da Alemanha. A Áustria também é partida, mas a gente geralmente não fala muito sobre isso não, porque pouco tempo depois vai haver uma integração maior desse território da Áustria, não vai haver na Áustria uma divisão em dois países como vai haver na Alemanha. Então, de um lado ficam os soviéticos e formam aí um governo socialista na Alemanha, a República Democrática da Alemanha. Deixa eu marcar aqui. E do outro lado ficam os norte-americanos, que formam aqui um outro país com os alemães que foram derrotados, que é a República Federal da Alemanha. Aí a gente vai ter o começo da Guerra Fria já numa rivalidade entre essas duas potências. Vejam só, mal venceram a guerra juntos, tá? Venceram como aliados, mas há uma rivalidade muito grande já pelo domínio da Alemanha. Ambos queriam a Alemanha como um todo, unificado, sob o seu modelo político. Inclusive o general MacArthur, dos norte-americanos, defende que a Segunda Guerra Mundial não acabe, não pare. A gente tem lá a bomba atômica, depois disso, a bomba atômica sendo jogada em Hiroshima e Nagasaki. MacArthur quer que os Estados Unidos passem como um trator por parte dos soviéticos enquanto eles ainda estão enfraquecidos. E se for preciso, joga uma bomba atômica aqui, uma bomba atômica, cogumelo, em Moscou. Destrói agora, enquanto eles são fracos. Vamos passar por cima deles. Só que o Truman, que é presidente norte-americano, diz: opa, não, peraí, meu amigo, a gente já sangrou demais, já morreu gente demais, vamos tentar aqui uma estabilidadezinha, a gente lida com a União Soviética de outro jeito.
E essa forma de lidar com a União Soviética vai se estabelecer no conflito da Guerra Fria, e um mundo bipolar, uma disputa entre modelos, regimes políticos e ideológicos do socialismo com o capitalismo, mas isso aí é tema de uma próxima aula. Vamos ver aí então, no próximo vídeo, como a guerra vai acabar, principalmente voltada ali para a região do Extremo Oriente, para a região do Japão, que eu falei muito pouco até então. Então, no próximo vídeo, a gente fala sobre o contexto final do conflito efetivamente. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito bom aí estar com vocês. Um grande abraço. Continuem se cuidando. Até a próxima.